Bem, professor, aqui temos o trabalho sobre o CPC 27 ativo imobilizado, focando um pouco mais no assunto de manutenções periódicas e paradas programadas. Este trabalho foi realizado por Antônio Leonardo e Luan Tavares. As paradas programadas são manutenções que ocorrem em itens do ativo imobilizado que são exigidos de forma regular para voltarem à sua forma nominal. Essas manutenções, elas inicialmente são reconhecidas no seu valor inicial como ativo imobilizado do item substituído e são depreciadas separadamente. As paradas programadas têm como finalidade realizar manutenções preventivas, porém é aproveitado e realizado manutenções corretivas, planejadas, preditivas, engenharia da manutenção e também pequenos projetos para incrementos dos processos produtivos. Temos como alguns exemplos de paradas programadas um forno, que ele requer novo revestimento após um número específico de horas de uso, ou como, por exemplo, interior de aviões, como bancos e equipamentos internos, podendo exigir substituições diversas vezes durante a vida da estrutura. Outro exemplo pode ser adequado depreciar separadamente a estrutura e os motores da aeronave, seja ela de propriedade da entidade ou obtida por meio de operação de arrendamento mercantil financeiro. No tratamento contábil das paradas programadas, a entidade reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado o custo da peça reposta desse item, quando o custo é incorrido se os critérios de reconhecimento forem atendidos. Uma condição para continuar a operar de um item imobilizado, por exemplo, uma aeronave, pode ser a realização regular de inspeções importantes em busca de falhas, independentemente das peças deste item serem ou não substituídas, sendo o valor contábil das peças que são substituídas é baixado de acordo com as disposições de baixa deste procedimento. Isso ocorre independentemente do custo da inspeção anterior ter sido identificado na transação em que o item foi adquirido ou construído. Vou falar um pouco agora sobre as manutenções periódicas. As manutenções periódicas normalmente são rotineiras e necessárias para a preservação e o bom funcionamento do bem, para que este não venha a sofrer quebras ou desgastes excessivos. Podemos citar como exemplos a pintura interna e externa de prédios, gastos com lubrificação ou troca de peças de freio e suspensão, substituição de filtros, no caso dos automóveis, e as paradas periódicas da linha de produção para ajuste e troca de juntas, buchas, batedores, parafusos, correias, engrenagens, entre outros, né? Em relação ao tratamento contábil, como funciona? Segundo o princípio de reconhecimento, a entidade não reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado os custos da manutenção periódica do item. Pelo contrário, esses custos são reconhecidos no resultado quando incorridos. Os custos da manutenção periódica são principalmente os custos de mão de obra, de produtos consumíveis e podem incluir o custo de pequenas peças, entre outras coisas. A finalidade desses gastos é muitas vezes descrita como sendo para o reparo e manutenção do item do ativo imobilizado. Por exemplo, o gasto por uma troca de uma lanterna quebrada ou a revisão do sistema de freios de um veículo são registrados como despesa de manutenção de um veículo no subgrupo de despesas comerciais. Já os gastos com óleo lubrificante, graxas e outros produtos que são consumidos pelas fábricas, né, são registrados como gastos com manutenção de máquinas entre os custos de produção. Da mesma forma, a troca de uma fechadura, a substituição de um vidro quebrado, de uma lâmpada queimada, entre outros, serão registrados como despesas de manutenção do setor administrativo. Vou falar um pouco agora sobre como eram tratadas as paradas programadas antes do CPC 27 e como elas são tratadas hoje. Resumidamente, a prática anterior era de provisionar o valor da parada programada. Por exemplo, a empresa ia ter que realizar a manutenção, uma revisão do motor de um avião daqui a 2 anos e possivelmente ter que trocar várias peças.
Então, o que ela ia fazer? Ela ia provisionar o valor dessa parada, né? O valor dessa revisão. Mas esse procedimento ele foi alterado, pois não há base para o reconhecimento de um passivo nesse caso, pois não há uma obrigação presente. Como é que acontece hoje? O método atual é de dar baixa no valor contábil do item substituído e capitalizar o novo item. Voltando novamente, por exemplo, da revisão de um avião. A empresa realiza a parada programada e, ao invés dela realizar a troca de peças desse motor, ela decide não fazer essa troca de peças e simplesmente comprar um motor novo. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai dar baixa no motor antigo e vai capitalizar o novo motor. E a partir daí, esse novo motor ele vai passar a ser depreciado separadamente do item, no caso do avião. Então, as diferenças entre a manutenção periódica e as paradas programadas, quais são? A grande diferença entre a parada programada e a manutenção periódica é a necessidade de uma parada na máquina atingindo a produção da empresa. Ou seja, para realizar a manutenção, no caso da parada programada, a empresa vai ter que parar a produção. Já no caso da manutenção periódica, isso não é necessário. Sendo que a manutenção periódica ou os reparos será considerado como despesas, e as paradas programadas ou grandes revisões irão para o ativo da empresa. Como no caso de uma troca de um motor, por exemplo, no caso de uma parada programada, esse motor vai ser ativado no bem e a partir daí ele passa a ser depreciado separadamente. Bem, professora, esse foi nosso trabalho sobre o CPC 27, ativo imobilizado, manutenções periódicas e paradas programadas. Espero que tenha gostado.